1 Samuel, capítulo 30. Ziglag é saqueada pelos amalequitas. Quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziglag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, ferindo e incendiando Ziglag, e haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: persegue-a, porque certamente a alcançarás e recuperarás tudo. Então Davi partiu com os 600 homens que estavam com ele e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram os retardatários. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto 200 ficaram atrás, por não conseguirem passar o ribeiro de Besor, por estarem muito cansados. Eles encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe comida e água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Depois de ter comido, ele recobrou o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não se alimentava nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: a quem pertences? De onde vens? Ele respondeu: sou um rapaz egípcio, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque adoecia 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas de Judá e o Neguebe de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag. Davi lhe perguntou: poderias descer e me conduzir a esta tropa? Ele respondeu: se me jurares diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, eu descerei e te guiarei a esta tropa. Então ele desceu e o guiou, e eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu, desde o amanhecer até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres, de modo que nada lhes faltou, nem jovens, nem idosos, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhe haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas. E a tropa os levava adiante do outro gado e dizia: este é o despojo de Davi. Davi define a divisão dos despojos. Quando Davi chegou aos 200 homens que não puderam segui-lo por causa do cansaço e foram obrigados a ficar à margem do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e da tropa que vinha com ele, e aproximando-se deles, Davi os cumprimentou em paz. Então todos os homens maus e inúteis dentre os que haviam ido com Davi disseram: visto que não foram conosco, não repartiremos nada do despojo que recuperamos, senão a cada um sua mulher e seus filhos, para que os levem e se retirem. Mas Davi disse: não, meus irmãos, não fareis isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou a tropa que vinha contra nós nas nossas mãos. Quem concordaria com isso? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma dos que foram lutar. Todos receberão partes iguais.
Assim, isso ficou estabelecido por estatuto e direitos em Israel daquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziglag, enviou um presente dos despojos aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: Aqui está um presente para vós, do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do Sul e aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote e aos de Estemoa, aos de Racal, aos das cidades de Jerameelitas e aos das cidades dos queneus, aos de Ormá, aos de Coraçã e aos de Atasse, e aos de Hebron e aos de todos os lugares que Davi e os que o seguiam costumavam frequentar. 1 Samuel capítulo 31. A derrota dos israelitas e a morte de Saul. Os filisteus lutaram contra Israel e os israelitas fugiram de diante deles e caíram mortos no monte Giboa. Os filisteus pressionaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha agravou-se contra Saul e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: Arranca tua espada e mata-me com ela, para que esses incircuncisos não venham e me matem e zombem de mim. Mas seu escudeiro não quis, pois estava com muito medo. Então Saul tomou a espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se jogou sobre sua espada e morreu com ele. Assim, naquele dia morreram juntos Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e além do Jordão viram que os homens de Israel haviam fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram, e os filisteus vieram e habitaram nelas. No dia seguinte, quando vieram para despojar os que haviam morrido, os filisteus acharam Saul e seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, para anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os moradores de Jabes de Gileade ficaram sabendo disso, ou seja, o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os corajosos se levantaram e, caminhando a noite toda, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e, voltando a Jabes, os queimaram ali. Em seguida, pegaram os ossos e os sepultaram em Jabes, debaixo da tamargueira, e jejuaram 7 dias.